Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde a todos, está começando mais um Voz na Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Giro de notícias. Infelizmente, o PL que autoriza a privatização da Copasa foi aprovado em segundo turno pela Assembleia Legislativa, que também tem se mostrado uma inimiga do povo mineiro. Mesmo tendo como resultado um lucro líquido de mais de R$1 bilhão somente nos 9 primeiros meses de 2025, o governo Zema insiste nessa péssima ideia que já está ruindo em lugares onde já foi aplicada. Aqui bem ao lado de BH, em Ouro Preto, a população foi a mais prejudicada com a péssima qualidade da água distribuída e com o altíssimo preço do serviço após a privatização. A oposição, assim como nós do Sindirede, percebemos a intenção do governo em precarizar os serviços da Copasa para justificar sua venda. Em São Paulo, depois da privatização da Sabesp, mesmo com a promessa do governador Tarcísio, o preço subiu e o serviço piorou. Se nada acontecer, a venda da estatal deve ocorrer em março de 2026, pelo módico preço de cerca de R$8 bilhões, um absurdo. E a greve dos petroleiros está surtindo efeito mesmo sem afetar a produção e distribuição de derivados. No final da tarde de domingo, 21 de dezembro, a empresa cedeu a algumas reivindicações da categoria. Uma das federações nacionais, a FUP, Federação Única de Petroleiros, está orientando o fim da greve sob o argumento que muitas reivindicações foram aceitas pela empresa. A indicação está sendo submetida a assembleias estaduais e, segundo Eugênio, do Sindipetro MG, a história é outra. Vamos ouvi-lo. Nossa greve atinge o 9º dia e a Petrobras, que vem se negando a negociar com a categoria desde setembro, procurando destruir nossos direitos, encontrou uma barreira muito pesada. Não aceitamos o desmando da Petrobras. Esse governo, que se diz de esquerda e representando os interesses dos trabalhadores, apresentou uma proposta pífia de acordo coletivo, retirando direitos da categoria, atacando a sua base de sustentabilidade, o seu plano de saúde, a previdência dos aposentados e a própria subsistência da Petrobras, terceirizando as atividades fins, tirando direito dos aposentados que estão hoje com seus benefícios reduzidos por desvios de dinheiro ao longo de décadas que são cobrados aposentados que nada tem a ver com esses desvios, atacando o básico dos trabalhadores, que é o seu plano de saúde, aumentando o custo, terceirizar o plano de previdência da Petrobras e querem que os trabalhadores paguem para essa empresa que diminui a capacidade de atendimento desse próprio plano. Nós não vamos aceitar esses ataques. A categoria continua em greve, sem tempo para acabar com essa greve. As festas de Natal da categoria foram destruídas por essa administração da Petrobras e por esse governo, que não se digna a negociar com o movimento sindical. Não vou entrar no mérito da situação que está colocada. Quem é quem? Deixa cada um fazer sua análise. Mas, em princípio, fica patente que esse governo, que é o patrão, o dono da Petrobras, aceitou uma política de desmonte da empresa e destruição dos direitos dos trabalhadores. Vamos continuar na luta. Aguardamos uma nova proposta. Até lá, estamos aqui e vamos manter vocês informados. Precisamos de todo o apoio de toda a categoria, porque somos todos petroleiros. E não só os petroleiros estão em greve. A greve dos Correios também continua. A empresa pediu ao TST que decretasse a abusividade do movimento. O tribunal determinou que 80% do efetivo dos Correios deve estar trabalhando. A ministra, que está julgando o caso, reconheceu o direito à greve, mas destacou que os Correios fazem parte dos serviços essenciais prestados pelo Estado. O TST também proibiu o bloqueio à circulação de pessoas, encomendas e cartas sob risco de multa ao sindicato de R$100 mil por dia. Na decisão, foi citada que a greve foi iniciada antes do encerramento das negociações que estão sendo mediadas pelo próprio TST. Novamente vemos o judiciário interferindo e dificultando que os trabalhadores exerçam seu direito constitucional à greve. Em audiência, ficou combinado que a proposta construída nessa mediação seria submetida à assembleias até dia 23 de dezembro. Ontem.
De acordo com o processo, Correios e sindicatos fizeram 19 reuniões e concordaram com a prorrogação do acordo coletivo 2024-2025 até o encerramento das negociações. Os trabalhadores dos Correios decidiram, em sua maioria, rejeitar a proposta. A greve segue e sindicatos de outros estados aderiram. O Cid-Rede, junto aos trabalhadores terceirizados, conseguiram algumas vitórias importantes nesse processo confuso de troca de empresas na prestação de serviços em educação da Prefeitura. A garantia do emprego, a manutenção das férias coletivas em janeiro e que haja reajuste e campanha salarial em 2025/26. No entanto, muitas questões salariais e de jornada de trabalho precisam ser resolvidas. Por isso, no dia 26 de janeiro, tem plenária com os representantes de escolas e no dia 29, nova assembleia com um indicativo de greve. Na quarta-feira, dia 10 de dezembro, foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados por unanimidade o Plano Nacional de Educação válido de 2024 a 2034. Embora o texto traga a reivindicação histórica da garantia de investimento de 10% do PIB na educação, é preciso estar em alerta máximo. O projeto aprovado carrega retrocessos que ameaçam o caráter público do ensino brasileiro. É verdade que houve avanços importantes como a priorização de investimentos em infraestrutura, a valorização dos profissionais da educação básica e a garantia de que 50% da expansão da educação profissional na rede federal seja feita de forma integrada. Porém, o texto final acende um sinal vermelho. Em uma manobra preocupante, foi retirada a prioridade de investimento exclusivo na rede pública de educação infantil. Mais grave ainda, criou-se um mecanismo para drenar recursos públicos para bolsas em instituições privadas de ensino superior, enfraquecendo o financiamento das universidades públicas. O retrocesso também atinge a gestão e a inclusão. O texto impôs uma visão tecnocrata ao restringir a escolha de diretores apenas por mérito, ignorando a gestão democrática. Além disso, houve um verdadeiro apagamento social. Termos como diversidade, questões de gênero e raça foram removidos ou substituídos por termos genéricos, ignorando as desigualdades reais do país. Até mesmo proposta de prevenção ao abuso sexual nas escolas foram excluídas. A matéria agora segue para o Senado Federal. Não podemos aceitar um PNE que estimula a privatização e silencia as diversidades. O Senado tem o dever de corrigir esses retrocessos, recuperar a agenda de inclusão e garantir que o dinheiro público vá exclusivamente para a educação pública. O julgamento do tema 1218 pelo TSE, que determina se o piso nacional do magistério deve ser a base para o vencimento inicial para todos os níveis de um plano de carreira ou apenas o ponto de partida, sem impactar os demais salários, só será votado em 2026, graças ao pedido de vistas do ministro do STF, Dias Toffoli. Na teoria, o ministro tem 90 dias para devolver o processo, mas como estamos perto do recesso do judiciário, o tempo pode ser maior. O parecer apresentado pelo relator, ministro Cristiano Zanin, foi a favor do efeito cascata, ou seja, os reajustes anuais do piso nacional serem aplicados em toda a progressão da carreira, o que é, na verdade, o que diz a lei, que o piso salarial nacional deve ser aplicado no primeiro nível da carreira. Infelizmente, vários estados e cidades descumprem a lei, transformando o piso em teto. Apesar de, neste ponto central do relatório ser bastante positivo, em outros pontos o ministro determina novo prazo para os estados e municípios se adequarem à lei e não determina punição para quem não cumpre. Isso é um problema grande, pois a lei do piso do magistério foi votada em 2009 e vários prazos já foram dados e não punir governantes que a descumprem é um incentivo para que o piso não seja pago adequadamente. Vamos acompanhar o julgamento e dar novas informações assim que avançar os debates. O Senado continua colecionando polêmicas. A última, na quarta-feira passada, foi a aprovação na CCJ e posteriormente no plenário da PL da dosimetria.
O projeto de lei prevê a redução de penas de condenados e condenadas pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Segundo o senador Renan Calheiros, Jacques Wagner, líder do governo, no Senado, fez acordo para deixar votar o PL da dosimetria em troca do destravamento da pauta econômica do governo Lula. O projeto reduz a pena final em condenados por múltiplos enquadramentos penais decorrentes de um mesmo ato, inclusive em processos já julgados e em andamento. Uma verdadeira vergonha em matéria de impunidade. No momento que o povo dá uma resposta de reprovação à PEC da bandidagem, o Congresso inimigo do povo vem com outro projeto de lei para beneficiar quem tentou dar um golpe de Estado. Pegou mal a ação de Jacques Wagner, o governo e o PT responderam a isso com a afirmação de Lula que irá vetar o projeto. Estamos atentos e tomaremos as ruas novamente se for preciso. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em sessão extraordinária na segunda-feira, dia 22 de dezembro, o projeto de lei 303 de 2025, que autoriza a entrada da PBH no consórcio público intermunicipal multifinalitário, Congrambel, que é operado pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de BH, Grambel. Os contratos do consórcio, que é composto por 8 cidades da região metropolitana, estão sendo investigados e recebeu ultimato do Tribunal de Contas do Estado por suspeita de fraude. O projeto é de autoria da Prefeitura. As denúncias são de irregularidades em processos licitatórios, onde as razões compreendem exigências excessivas de atestados nos editais, limitando indevidamente a participação de empresas concorrentes, também falhas no projeto básico das licitações, valor excessivo nos orçamentos, indícios de desvio e de função no processo licitatório, além da exigência de documentos em desacordo com a lei. Os vereadores chegaram a colocar destaques que limitam empresas com problemas na justiça, mas isso não impede outros desvios de verba. Vamos acompanhar de olho essa entrada e a atuação no consórcio. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou na segunda-feira, dia 22 de dezembro, em segundo turno, o aumento dos servidores públicos municipais. O projeto de lei prevê aumento de 2,4% para 2026. A proposta foi uma conquista da greve dos professores que beneficiou o conjunto do funcionalismo municipal. A proposta foi aprovada por unanimidade e agora vai para a sanção do prefeito. Voz da Comunidade. E a Voz da Comunidade de hoje vai discutir os problemas gerados com a mudança de projeto e realocação das escolas municipais Paulo Mendes Campos e Point. Vocês estão acompanhando o problema gigantesco criado pela PBH que alegou reorganização dessas duas escolas integrais. A primeira fica na região central e a segunda no Barreiro. Mas, na verdade, de acordo com as ações do Executivo, a intenção é acabar com a educação integral, desrespeitando os processos construídos pelas comunidades escolares, alterando os espaços físicos. As mudanças físicas em ambas as escolas estão sendo realizadas sem diálogo com as comunidades. No Endpoint, estão construindo um novo espaço para se transferir à escola, enquanto não se sabe o que será feito do antigo. Já no Paulo Mendes Campos, adquiriu-se uma casa nova ao lado da escola para alocar a mesma escola. Enquanto isso, outras escolas que necessitam de obras permanecem sem os prosseguimentos necessários. E na Voz da Comunidade de hoje, nós vamos mais uma vez ouvir mães de crianças que estudam nas escolas Paulo Mendes Campos e Point, que são escolas que o projeto de tempo integral está sendo fechado. O que essas escolas estão passando, tanto a escola Paulo Mendes Campos quanto a escola Endpoint, localizada no Barreiro, é que em ambas as escolas estão sendo reorganizadas, principalmente na sua organização do tempo integral, da educação integral, mas também dos seus espaços. No caso do Endpoint, eles estão sendo transferidos do espaço atual para um outro espaço, no bairro Milionários. Tanto o corpo docente está sendo totalmente transferido para outras escolas, à escolha, mas que vão ser reorganizados na rede inteira,
mas também os estudantes, né? Principalmente os estudantes com deficiência e transtornos vão ter que escolher outras escolas, que sejam próximas às suas casas, mas também em outras regiões da cidade. Isso agora, no final do ano, para depois, futuramente, retornarem para essa escola que só será inaugurada em maio, que é um problema, porque isso gera depois uma dificuldade do retorno, uma reorganização da vida desses estudantes e também desses professores. No caso da Escola Paulo Mendes Campos, a escola foi dividida em 2 espaços, mas ao mesmo tempo se mantendo no mesmo lugar. Bom, gente, vamos entender isso aqui direito. A Prefeitura construiu uma escola no Milionários que não está pronta, não vai ser entregue antes de abril, mas ela já está fechando a escola original e vai deixar crianças e trabalhadores soltos, espalhados pela região do Barreiro. Isso não faz o menor sentido. No caso do Paulo Mendes Campos, a Prefeitura alugou uma casa ou comprou, nós não temos a informação correta, do lado do CEI Imaculada, na região de Lourdes. O CEI Imaculada é uma escola enorme e a casa que foi comprada não serve para ser escola, porque ela não tem condição objetiva de receber estudantes. Vai ter ali uma secretaria, uma biblioteca, eu não sei. Não existe escola que não caiba criança. Você pode até dizer que tem uma escola que não tem secretaria, que não tem biblioteca, que a gente vai dizer que está precário, está ruim, mas você pode dizer que é uma escola. Sem criança, sem estudante, não é escola. Então onde é que os estudantes dessa nova escola vão estudar? Eles vão continuar no mesmo lugar, que é onde funciona a Escola Paulo Mendes Campos. Só que matriculados num outro CNPJ, numa outra escola. Então isso é uma situação absurda. E aí nós vamos ouvir mais uma vez uma mãe que representa os pais do Paulo Mendes Campos e que inclusive judicializou a situação que acontece hoje no Paulo Mendes Campos. No início de novembro, também foi na primeira semana, eu faço parte do colegiado da escola e nós fomos convocados para uma reunião com a diretoria para que eles nos passassem algumas informações que eles tiveram em uma reunião com a secretaria, se não me engano, lá na Gereide. Essa informação não foi formalizada, os diretores e coordenadores ficaram muito preocupados, pediram para retornar novamente à secretaria, a informação foi confirmada e a informação era o seguinte, que a escola seria descontinuada e que os projetos seriam interrompidos, o projeto de educação integral, e que a escola Paulo Mendes Campos iria passar a oferecer a educação como ela oferece somente para os anos finais do ensino fundamental, numa escola chamada, que é municipalizada, né, uma escola do estado que fica dentro do Morro do Papagaio, que se chama Dona Augusta, muito conhecida na região como Carandiru, pelas condições físicas da escola, pelo contexto social onde ela se insere. E de repente, né, depois de 2 anos de escola instalada, dando muito certo, simplesmente sem justificativa, sem formalidade, sem nada, né, nenhum ato público que vincule isso a uma nova proposta, né, ferindo aí o princípio da não diminuição da oferta, né, da qualidade do ensino, de uma maneira muito arbitrária, realmente muito impactante para nós, como pais. Seria importante a gente obstar a prefeitura de que fizesse qualquer ato que acabasse com a escola, que tomasse qualquer medida de desmonte da Paulo Mendes Campos, onde ela está, também impedindo a ela de que acabasse com a escola integral, né, com a oferta das atividades que eles são disponibilizadas para os alunos. Então a gente entrou com uma medida assim de desespero mesmo, com o mandado de segurança. Eu e mais um pai, representados por um outro pai, e esse mandado de segurança, ele teve um apoio do Sindrede no curso aí dessa caminhada. Hoje o Sindrede atua como amicus curiae, que quer dizer, né, que ele está ali disponível para prestar informações, esclarecimentos, né, e suportar o juiz na tomada de decisão dele. Agora a gente vai ouvir uma mãe de estudante do Ponte Barreiro para poder falar também sobre um pouco dessa dificuldade que está sendo esse processo de transferência no início do ano para ficar um período numa outra escola distante daquela que a estudante estava matriculada há muitos anos e depois, quando essa possível escola ficar pronta, retornar, e de toda essa dificuldade que a família tem vivenciado. Vamos ouvi-la. Eu sou a mãe do Douglas e o Diogo. Eles foram matriculados no E-Point esse ano, depois de passar por outras escolas, né, que infelizmente não deu certo. O Diogo, ele tem autismo e o TDAH, então para ele a adaptação na escola sempre foi muito difícil.
e a própria escola que ele estava sugeriu que eu trocasse a escola para o E-Point, que era o ensino diferenciado, a adaptação dele seria melhor, até pela forma de trabalho que eles tinham lá. Então eu mudei os dois de escola, a adaptação dela foi super boa, ele gostou muito do pessoal lá, eles tratam ele de uma maneira diferente, tem um cuidado maior com ele por essas questões do autismo, e agora a gente recebeu a notícia que a escola fecharia. Tem menos de 3 meses que eles estão na escola, e com essa questão de fechar, a gente conseguiu saber para onde eles iriam, falaram que seria para uma escola próxima, né, que seria a escola do Milionários, porém a escola só fica pronta no final de abril, início de maio, então eles remanejaram essas crianças para uma outra escola, então ele vai para essa escola, vai ficar nessa escola até a próxima escola abrir, mas entra aquele problema, né, ele, como é uma criança de difícil adaptação, ele tá pulando agora de escola em escola até achar a escola que realmente vai atender ele. Então a gente foi pego de surpresa, essa mudança tá mexendo muito com ele, então tem ficado muito ansioso, tem ficado bem chateado, né, com essa questão, porque pra gente que é mãe, a gente já tem essa dificuldade de adaptação quando muda de escola. Então ele vai trocar de escola de novo e depois de novo. Então fica essa questão de por que não esperar a escola ficar pronta, né? Para aí sim trocar as crianças, porque tem que ser esse processo de troca de escola para depois trocar novamente. Então ficou muita ponta solta, a gente fica com essa insegurança. Aqui o Point praticamente está na rua da minha casa, então o deslocamento para ele é muito mais tranquilo. A segunda escola, que no caso já vai ser para fazer a transferência, ficou um pouco mais longe, porque a mais próxima foi a escola que eu tive problema com ele esse ano, e por isso eu precisei de trocar. E a outra escola do Milionários é um perto, mas é um perto longe. E não é um local que fica de fácil acesso para eu ter que levar ele. Mas é isso, a gente fica aguardando essa informação, a gente fica à mercê, né, do que vai acontecer. E chateados também, né, porque a gente quando põe na escola e vê que a criança se adaptou tão facilmente, a gente fica aliviado. E agora vem esse medo e essa insegurança do que vai acontecer com as nossas crianças daqui para frente. Bom, gente, como vocês veem, a situação é muito difícil, a intransigência da Secretaria de Educação para discutir essa questão é cada vez maior e a gente continua acompanhando e dando as notícias para vocês. Muito bem, e agora nós vamos conversar com o Ronan, que é locutor aqui da Rádio Autêntica, e ele mora nas imediações da Escola Municipal Professor Amilcar Martins, no bairro Santa Amélia. Ronan, conta pra gente, resumidamente, a situação que você presenciou há algum tempo lá no bairro. Um abraço para você, PC, um abraço aos nossos ouvintes ligados aqui no Voz da Rede. Bom, PC, é o seguinte, a Escola Professor Amilcar Martins, na realidade, a Prefeitura desapropriou 3 famílias de residências que estavam atrás da escola, né? Praticamente fazendo ali vizinha, praticamente parede de meia com a escola ali. Né? Uma delas, a Célis, e também a Silvinha, a dona Pilar e a Alessandra, que é uma advogada, as 3 pessoas que moravam lá. Elas receberam o comunicado da prefeitura que ia indenizar essas famílias e elas iam ter que sair de lá em um prazo muito rápido, de 90 dias. Nossa. Para elas saírem de lá. Saíram, receberam, fiquei sabendo que recebeu a indenização, mas não tenho detalhes sobre quanto receberam, que não vem ao caso. Mas assim, a velocidade que foi demolida essas casas, depois que essas famílias foram retiradas de lá, eu fiquei impressionado. E para mim, as obras iam acontecer logo na sequência. Porque elas saíram, semanas depois, começaram a demolir os imóveis, foram demolidos os imóveis, e aí tiraram os destroços todos, limparam o lote. Falei assim, agora vai começar a obra. E aí? Tem 3 anos. Nossa. Né? E ali virou mato, um lote a céu aberto, colocaram um tapume lá que foi pro chão, devido à chuva, um monte de coisa e tal, está no chão e ficou muito perigoso. Sim. Porque o bairro, a localidade onde eu moro, ali no Santa Amélia, que é o Conjunto Helena Antipoff, é uma região muito pacata. Sim. Principalmente depois que os alunos são liberados da escola do período da tarde, fica praticamente deserto o bairro. Sim. Então ali pode esconder pessoas que tenham má intenção de estuprar, de assaltar, né? Proliferar também mosquito da dengue, porque ali tem vários recipientes e nós estamos no período chuvoso que pode acumular água, enfim, ficou uma área muito perigosa para a saúde e para a segurança, né? E a prefeitura, a gente pede para tomar uma providência que é o mais rápido possível, porque tem idosos que moram ali.
A rua são vários moradores, uma rua extensa. Eu tenho uma filha que passa ali constantemente, quando vem do serviço, quando vai para academia. Enfim, nós todos que moramos ali, ficamos receiosos de passar ali e acontecer alguma coisa. Então, virou realmente um local assim muito perigoso e a gente pede que a prefeitura tome as providências o mais rápido possível e construa lá. Parece que vai ser um anexo para a escola integral. Tomara que aconteça essa situação por lá. Pois é, e esse é o nosso medo, entendeu? Em relação a essa outra escola, que eles façam todo esse movimento e depois abandonem, como aconteceu na Amilcar. Exatamente. Obrigado, viu, Ronan, pela sua colaboração. Eu que agradeço. Por dentro da questão. Alguns estados brasileiros, como Pernambuco, Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná, já estão utilizando a meritocracia como termômetro de desempenho profissional na educação. O exemplo mais absurdo é o do estado de São Paulo, onde as avaliações são de caráter punitivo e não diagnóstico. O programa foi implementado pela primeira vez em 2009 e previa bonificações e promoção na carreira com base no desempenho e na aprovação em uma prova específica. A partir do segundo semestre de 2025, a avaliação de desempenho mudou. Foi ampliada para todos os professores e, dependendo do resultado, profissionais de educação estão sendo realocados, prejudicando a carreira dos trabalhadores. O novo modelo de avaliação está sendo considerado subjetivo, autoritário e não leva em consideração as diferenças de realidade das escolas do Estado, além de estar sendo utilizado por alunos para se vingar de professores. Vanessa, Thalita e Carol falam mais sobre esse assunto. E no Por Dentro da Questão de hoje, a gente volta a discutir o problema da meritocracia. São várias palavras, gente, que a gente vai tentar aqui explicar o que significa e por que isso não é bom para o serviço público. Meritocracia, gerencialismo, mercantilização do serviço público. São coisas que vêm acontecendo na saúde, na educação, no INSS, como a gente viu na semana passada. Nós vamos de novo discutir sobre isso neste programa. Bom, a gente pode começar falando um pouco sobre a situação da Copasa, que nós temos vivenciado, que foi infelizmente privatizada nos últimos dias. O que isso significa para nós? Bom, quando o serviço público ele é privado, infelizmente ele é gerido na lógica do lucro, porque a empresa privada ela é gerida pela lógica do lucro. E qual que é o problema disso? A lógica do lucro é a lógica financeira, a lógica do dinheiro. E muitas vezes, na lógica do lucro, esse serviço público que é tão essencial para a população não vai chegar nos lugares mais distantes. O saneamento, a água potável não vai chegar num lugar mais distante ou numa comunidade periférica que precisa desse serviço. Por quê? Porque não vai ser lucrativo para a empresa que esse serviço chegue nesse lugar. E é por isso, gente, que a gente está dizendo que essa lógica das empresas privadas de lucro não podem se aplicar ao serviço público. A função do serviço público é atender a população. Quando eu trabalho com o serviço público, que tem que atender a população com qualidade, e eu estabeleço metas, eu estabeleço bonificação pela quantidade de atendimentos. Por exemplo, um médico. O que garante o bom atendimento de um médico à população não são quantas consultas ele fez ao longo de um dia ou de um plantão. São consultas bem feitas, que ele de fato avalie o que está acontecendo e dê respostas para os problemas de saúde que as pessoas estão enfrentando. Então, essa lógica do lucro, essa lógica da produtividade, que significa entregar uma quantidade grande de resultados, ela não se aplica ou não deveria se aplicar ao serviço público, porque o serviço público ele tem que atender a população na demanda da população com qualidade. Então a gente não pode buscar fazer por essa estratégia de produtividade, de metas para serem alcançadas. Na situação da educação, essas coisas acontecem da mesma forma. Nós ouvimos dois professores de São Paulo, a Flávia e o Fernando, que fala um pouquinho sobre a situação de São Paulo para nós aqui. Por que é importante a situação de São Paulo? Porque São Paulo tem sido um laboratório de aplicação de medidas ruins para a educação. Veja, gente, só uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção.
A educação pública, as escolas públicas desse país são as melhores escolas que existem, porque elas não escolhem os estudantes que elas vão atender. Elas atendem a todos os estudantes com as suas diferentes possibilidades e com as suas diferentes dificuldades. Isso não é ruim, tá, gente? Porque isso ajuda a formar os estudantes e os trabalhadores da educação. Então agora nós vamos ouvir um pouquinho o que a professora Flávia fala pra gente sobre a situação de São Paulo. A Flávia é professora da Rede Pública Estadual de São Paulo e é da direção de uma subsede da APEUESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Hoje a gente está discutindo um pouco o impacto do que se chama de meritocracia no mundo do trabalho. E, claro, como nós somos trabalhadores da educação, é importante fazer um recorte no que diz respeito às escolas. E São Paulo, eu acho que não é só sob o governo Tarcísio, mas ele acelera e aprofunda essa situação, tem sido pioneiro em fazer um tratamento e que tem gerado muitas reclamações, inclusive algumas notícias de adoecimento e de problemas graves com os trabalhadores da educação. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro quero dizer que realmente não é uma política nova, essa política da meritocracia aqui no estado de São Paulo. Eu entrei na rede em 2011, e quando eu entrei já tinha as mal chamadas provas do mérito, né? Por que mal chamada? Porque, na verdade, essas provinhas os professores eram obrigados a fazer, mas não era uma política de valorização dos professores, era muito mais uma política de filtro para escolher os poucos que teriam um reajuste, né, salarial, que na verdade não era reajuste, uma bonificação a mais no salário, e os outros que seriam excluídos e manteriam seus salários congelados sem gratificação. Porque, na verdade, essa prova do mérito em São Paulo, ela tinha uma cota. Ela não era todo professor que podia fazer, tinha uma série de critérios, e mesmo entre aqueles que podiam fazer e que fossem bem na prova, dependendo da quantidade, também tinha um filtro e não todo mundo era beneficiado. Então, era uma política, de fato, mais de exclusão do que de valorização docente. Ela sempre foi muito questionada, professores, inclusive o próprio sindicato, faziam campanhas contra a prova do mérito, mas no decorrer dos anos, né, e agora com o governo Tarcísio, de fato, essa política foi piorada de forma bastante grave, né? Agora a gente tem uma espécie de meritocracia ao contrário, para vocês terem uma ideia. As metas, né, que vêm através das plataformas, todo mundo tem que cumprir essas metas, e quem não cumpre as metas é punido. Então, não sei se vocês lembram do Round 6, é uma lógica do Round 6. Quem não cumpre a meta é eliminado. E agora eu tô dizendo até eliminado do ponto de vista de perder o seu emprego mesmo. Nesse exato momento, tô aqui falando com vocês, tem uma série de professores me mandando mensagem porque estão sendo chamados. Professores efetivos e professores contratados foram excluídos, muitos depois de décadas de trabalho, porque não passaram nesses filtros que agora o secretário da Educação chama de faróis. Então, todo mundo que tá no farol vermelho e no farol amarelo, por uma série de motivos, não vai poder continuar na mesma escola se o diretor não escolheu. É um sistema que é até difícil de explicar, porque ele é tão brutal e agressivo e violento contra não só o professor, mas contra a educação, que eu não tenho parâmetro anterior. É algo realmente que está sendo experimentado, a gente está sendo visto como cobaia, e isso tende a ser uma vitrine para o resto do país. Fazendo um paralelo, né, com a nossa realidade aqui em Belo Horizonte, recentemente a Secretaria Municipal de Educação mudou a lógica da estrutura das direções de escola, né? A direção de escola, ela tem um adicional no salário por ser direção de escola, e agora esse adicional vai estar atrelado como a escola se sai pedagogicamente, né? As métricas são todas baseadas no PNE, enfim, no Fundeb, naquilo que já se tem mais ou menos nacionalmente estabelecido pelo IDEB. Então essa questão acaba atrelando. E aí transforma esse gestor, né, em algo atrelado ao desempenho escolar dos estudantes. São Paulo já vinha fazendo essa política. Traz um pouquinho pra gente essa dinâmica, como é aí. A primeira coisa é que a gente precisa muito questionar essas métricas de desempenho, né? Porque elas são todas voltadas para tentar transformar a escola numa lógica de produtividade empresarial capitalista. Então, como é que se mede o desempenho de escolas tão desiguais, com um perfil socioeconômico de estudantes tão desiguais, com uma infraestrutura bastante prejudicada? E aí eles
traçam metas iguais, padronizadas, avaliações padronizadas, com estudantes que hoje têm uma realidade, não só pela situação dentro da escola, mas na própria sociedade, né? Muitos têm que trabalhar, além de estudar, tem várias contradições, sofrem problema do racismo, do machismo, da LGBTfobia na sociedade. Então, tudo isso tem que ser colocado no pacote. O problema da escola não está só dentro da escola, é um problema da sociedade. Mas esse desempenho é colocado como se todo mundo tivesse que seguir no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, com avaliações padronizadas, e, na verdade, não se mede nem o desempenho dos alunos, nem o trabalho dos professores com esse tipo de avaliação. E essas metas são todas externas, né? Da onde vêm essas metas? Então, são critérios também que a gente precisa questionar, assim como o próprio caráter das avaliações de desempenho. Na prática, é uma tentativa de punição individual daqueles indivíduos professores ou estudantes que não se encaixam nesses padrões. Aqui em São Paulo, a gente está vendo essas avaliações de desempenho com uma lógica de punitivismo muito agravada, assim, num estágio muito superior ao que a gente já tinha visto antes. Cada dia a Secretaria de Educação publica novas resoluções, longe de se preocupar em melhorar qualquer perspectiva de qualidade da educação, estão impondo uma tragédia na escola pública, porque a gente não é número e a escola não é empresa. Então, tentar funcionar com a lógica de produtividade, o aprendizado de um estudante, qual é a consequência disso? As pessoas que têm dificuldade ficam para trás. Na lógica capitalista, você não tem como acompanhar aquele aluno, por exemplo, que tem uma deficiência. As pessoas estão sendo abandonadas pela lógica da meritocracia, pela política da Secretaria da Educação, que na verdade está sendo usada no país todo, né? Vamos dizer a verdade. As pessoas entenderem que, na verdade, além de uma tentativa de reduzir o papel da educação pública dos filhos da classe trabalhadora, os governos têm uma política de responsabilizar os trabalhadores pelo fracasso. Porque como não vão investir mais, como não vão possibilitar uma escola em que, de fato, seja acolhedora e seja uma escola que tenha condição objetiva para atuar no desenvolvimento cognitivo do conjunto das crianças e jovens, é uma responsabilização e, ao mesmo tempo, uma tentativa de controle do trabalhador para que ele não extrapole as suas funções, para que ele não vá além e para que ele não amplie as perspectivas e para que ele lute menos. É importante as pessoas entenderem isso. Uma coisa que a Flávia falou, estudante não é pacote. Nós não temos como medir quantos pacotinhos nós fazemos no ano, porque não é assim que funciona. Cada indivíduo tem a sua vida, cada indivíduo precisa que seja atuado sobre ele de uma forma diferenciada, e não é só a escola, né? Porque a escola é o reflexo da vida que o jovem vive lá fora. Flávia, mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente? Eu só queria falar que essa lógica, ela interfere muito na organização sindical dos professores, porque na medida em que você individualiza, coloca as metas individuais, vai perdendo o caráter de classe, coloca trabalhador para competir com trabalhador, com ranqueamento dentro das escolas e com ranqueamento entre escolas. Aqui em São Paulo já estão ranqueando até os alunos, para vocês terem uma ideia, porque eles também têm metas para cumprir, por incrível que pareça. É uma lógica de colocar trabalhador para brigar entre si, para disputar as poucas vagas que existem, porque é fechamento de sala de aula com enxugamento de recursos, fechamento do ensino noturno. A gente, de fato, está vivendo uma lógica muito perversa, que não é só da extrema-direita. A gente tem visto que aqui em São Paulo, Tarcísio se ampara nas políticas nacionais do novo ensino médio, essas avaliações, essa lógica da privatização, tá tudo amparado na política nacional também do governo Lula. Então, a gente precisa ficar muito esperto, porque nós, sindicatos, precisamos lutar com independência de classe contra essa lógica para fortalecer a consciência de classe da nossa categoria. E, inclusive, juntando com estudantes e com pais, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo sendo prejudicado pela lógica da meritocracia. Acho que para combater esse empobrecimento do currículo, com o ensino voltado para os testes para passar nas metas de avaliação, a gente de fato precisa lutar por carreiras universais para todo mundo, valorização salarial, estabilidade para todos, pela autonomia pedagógica, e acho que isso é de fato uma tarefa coletiva de todo mundo. Obrigada, Flávia, a gente que agradece a sua participação. Nosso programa se chama Voz da Rede, é importante acompanhar e fazer propaganda. Pessoal, agora a gente vai ouvir um pouco o professor Fernando Cássio, que é professor da USP, também integra a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a rede da REPU, Rede Pública Universidade. Fernando, para a gente poder falar um pouco sobre essa lógica gerencialista e meritocrática que entra na educação, está presente e que tem cada vez mais aprofundado as desigualdades e as questões de dificuldade que a gente observa hoje, né, no desenvolvimento da educação básica. Como que esse modelo chegou no Brasil, esse modelo gerencialista que
que veio do setor privado e como que ele começou a fazer parte da educação brasileira? Bem, o gerencialismo, né, assim, um marco histórico, né, que a gente costuma trabalhar é o meados ali dos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando se criou ali um Ministério de Administração e Reforma do Estado, que tinha ali um plano de reforma do Estado, que envolvia uma série de elementos, né, incluindo privatizações, incluindo o que eles chamavam de publicização de serviços públicos, que é prestação privada de serviço público, aumento da eficiência do setor público, avaliação, enfim, uma série de coisas. A gente pode colocar nesse grande guarda-chuva que a gente chama de gerencialismo. Então, entre essas coisas vem essa ideia, que é uma ideia difundida mesmo no setor privado, de que o privado ele é mais eficaz, ele é mais eficiente, ele desperdiça menos, ele é mais rápido, é menos corrupto. Então tem uma série de ideias que vai aí criar uma ideia de superioridade do privado sobre o público, e disso faz parte a ideia de avaliação da política pública. A ideia da meritocracia, ela surge a partir desse imaginário, né, dessa subjetividade que emerge do debate da avaliação, porque na verdade é disso que se trata, né? É exatamente ali de meados dos anos 90 que começa a aparecer no Brasil as políticas de centralização curricular nacionais, como os parâmetros curriculares nacionais, as primeiras avaliações em larga escala nacionais, então a Prova Brasil, o Enem, que vai aparecer lá em 1998, e aí é essencialmente a avaliação em larga escala que organiza todas essas políticas que hoje a gente vai ouvir da boca de secretários de educação e de gestores de plantão, coisas como meritocracia, avaliação de desempenho, avaliação 360, todas essas formulações de avaliação de desempenho que são muito características do privado e que hoje estão aí borbulhando no setor público e na educação pública, né? Então acho que aí a coisa deriva para os efeitos da avaliação em larga escala. É claro que a gente precisa avaliar a política pública, o problema não é a gente ter avaliação de política pública, o problema é que a avaliação de política pública se transformou em outra coisa, e aí esta outra coisa é que vai significar todos esses efeitos colaterais muito perversos das avaliações de desempenho no trabalho dos professores, na aprendizagem dos estudantes, na qualidade da escola, na democracia das escolas e por aí vai. A educação pública no Brasil, ela é uma educação de massa. Então a gente olha os dados do censo escolar e a gente vai ver ali que você tem quase 50 milhões de estudantes em idade escolar e que a gente vai ter ali entre 75% e 80% das matrículas no sistema público. É um sistema muito grande, muito complexo e muito cheio de desigualdades estruturais, porque o Brasil é um país com desigualdades estruturais e, portanto, essas desigualdades se manifestam também em desigualdades escolares, desigualdades de acesso, desigualdades de condições de permanência, desigualdades de várias ordens, desigualdades de infraestrutura das escolas, entre redes de ensino, entre municípios, e o Brasil tem mais de 5.500 municípios, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, você imagina as desigualdades entre esses municípios desse grande estado que é Minas Gerais. Esse sistema imenso e cheio de desigualdades que o atravessam, ele simplesmente não é passível de organização a partir dessa lógica gerencial, como se estivesse trabalhando com uma loja de shopping, uma pet shop. Não é assim que funciona. Então, assim, claro que existem pessoas que não entendem nada de gestão pública e que também não têm sensibilidade social nenhuma para as questões e os problemas das desigualdades e que vão aí criar esses falsos paralelos de que você consegue gerir, né, uma rede pública num estado como Minas Gerais, como São Paulo, usando esses paradigmas muito simplórios do setor privado, da eficiência, de que se a gente fizer uma avaliação de desempenho, pressionar muito os professores, então os professores vão treinar bem os alunos para que os alunos possam performar nas avaliações externas e os resultados das avaliações externas possam garantir a perpetuação do poder do governador de plantão, do prefeito de plantão e assim vai. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão porque a educação, ela é um processo que tem assim um alto grau de indeterminação. Então não é possível a gente adivinhar que botões e que alavancas eu puxo, eu aperto para produzir resultados educacionais. A educação não é um processo determinístico. É um processo com vários graus de indeterminação. Só quem nunca entrou numa sala de aula é capaz de negar isso, porque qualquer pessoa que tenha entrado numa sala de aula, tenha ensinado qualquer coisa para alguém, ela é capaz de perceber que as pessoas não necessariamente vão aprender da forma como aquela pessoa ensinou, não vão fazer exatamente aquilo que aquela pessoa está tentando, entre aspas, transmitir. Daí a limitação dessa metáfora da transmissão, né? Quando a gente fala de aprendizagem. A ilusão desses gestores, né, desses secretários, desses administradores, é acreditar que eles vão conseguir
produzir resultados e prever resultados. A educação não tem previsibilidade. A educação precisa de quê? Precisa de investimento. A educação precisa de condições de trabalho, de qualidade, de trabalho para professor, de salário, de carreira, de permanência para estudante, de acesso à infraestrutura. Precisa dessas coisas. Destas coisas é que a gente produz qualidade e a gente produz, eventualmente, bons resultados em avaliações. Não é o contrário. Treinando as pessoas, pressionando, criando mecanismos de controle para produzir resultados fajutos, falseados, né? Que, na verdade, não dizem nada sobre qualidade da educação. Fernando, Carol aqui. É interessante que você traz vários fatores e nós estamos exatamente nesse momento, de norte a sul do país, brigando com uma reforma administrativa que vem exatamente com essas ideias generalistas para os serviços públicos, para a educação, para a saúde, como se fosse possível mensurar a qualidade, medir se é um bom serviço ou não, como se fosse uma lista de compras que você vai cortando as coisas que você já achou no supermercado, que se você achou, então sua compra está feita. Então, se o trabalhador que está ali na ponta do serviço público, ele tiver cumprido uma série de requisitos, então nós temos uma boa prestação de serviço para a população. E ao mesmo tempo você não dá condições. Isso tudo é muito complexo e para o público em geral parece assim, não, eu quero um bom serviço. Então se o servidor que me atende não me atende bem, eu quero que ele seja retirado. Mas muitas vezes as condições de trabalho desse servidor não é aquilo que o público em geral vê. Então como que você falaria para a população qual que é essa diferença e essas nuances dessa ideia de que tudo passa somente por um problema de gestão e não por um problema estrutural de condições de fato e investimento em serviços públicos para a população mais carente? Então, Carol, essa imagem que você evoca é muito boa, porque, assim, a reforma administrativa é vendida como se fosse uma solução tecnocrática que vai, assim, redimir todos os pecados do poder público. Então, assim, é claro que às vezes a pessoa vai buscar um serviço numa prefeitura, num governo estadual, ela não é bem atendida. Assim como uma pessoa não é bem atendida numa padaria, uma pessoa não é bem atendida num supermercado, uma pessoa não é bem atendida numa farmácia. Não é uma prerrogativa do setor público não atender bem uma pessoa. Assim como não é também uma prerrogativa do setor público ter condições de trabalho miseráveis e condições horríveis de trabalho das pessoas que estão ali cumprindo uma função. É uma ilusão, claro, essa ideia de que a gente criar mecanismos de avaliação, a possibilidade, por exemplo, de demitir servidores, de afastar servidores. Alguém acha que se uma coisa dessas passa a funcionar, que o Estado magicamente vai funcionar perfeitamente bem? A gente não conhece os casos de assédio moral, de assédio por ambiente hostil, de perseguições que ocorrem no setor privado, e que se você tira a estabilidade, a proteção que o servidor tem, de garantir que o Estado, não o governo, o Estado possa prestar um serviço de qualidade, você vai criar todo tipo de ingerência política. Você não vai ter mais servidor da Receita Federal apreendendo joia de Bolsonaro no aeroporto. Você não vai esperar que isso vá acontecer. Por quê? Porque todos os servidores que tiverem criticidade, que tiverem atuação sindical, que tiverem num processo ali coletivo de proteção do serviço público, eles serão perseguidos, serão afastados, serão demitidos por pessoas que estão ali usando o argumento de que elas estão protegendo a eficiência do setor público. Quantas vezes a gente já ouviu falar que precisa privatizar os Correios, porque os Correios não prestam um bom serviço, né? A gente ouviu falar isso a rodo. Então aí acabaram de divulgar que os Correios estão produzindo prejuízo. Mas é isso, os Correios estão fazendo investimento público e, portanto, isso pesa negativamente nos balanços anuais. E o Correio é a única empresa que é capaz de prestar o serviço em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, que consegue ir nos rincões do estado de Minas Gerais, onde a empresa privada, a FedEx, a UPS não vão atuar. Então, assim, nenhum país do mundo privatizou o Correio. Mas esse argumento do privatismo, ele é usado para reforçar na população essa ideia de que o público é sempre pior do que o privado. Gente, eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ainda tem pessoas às escuras, pessoas sem luz, há semanas, por causa de tempestades, de uma companhia elétrica que foi privatizada, que presta um péssimo serviço, que inclusive tem propina, cobrança de propina para acelerar a entrega do serviço. Ou seja, todos aqueles vícios de corrupção, de lentidão, de baixa responsividade às demandas do cidadão, todas essas coisas que são atribuídas ao setor público como defeitos do setor público, elas estão também no setor privado. Então, a conclusão disso é que nós precisamos de um setor público ativo, adequado, com proteção ao serviço público. Porque é isso, privatização e reformas administrativas que coloquem lógicas privadas dentro do setor público, elas não protegem o serviço público e elas não protegem os direitos do cidadão. E aí eu vou dizer mais uma coisa para concluir,
concluir, a função do serviço público não é a função de uma empresa gerar lucro. A função do serviço público é garantir os direitos do cidadão. Então, veja bem, a gente não pode aplicar uma lógica de uma empresa privada num determinado tipo de setor em que a função não é a geração de lucro, não é necessariamente a eficiência máxima, a rapidez máxima. Às vezes o serviço público precisa ser mais lento, ele precisa ser um pouquinho mais burocrático, porque ele é mais protegido, para que os recursos públicos possam ser mais respeitados, para que os processos possam ser mais transparentes, mais públicos. Vai buscar informações sobre a forma de uma empresa privada trabalhar, você não vai conseguir. Mas o setor público, a gente consegue saber tudo sobre como é o setor público, como se organiza o orçamento, como os recursos são distribuídos, alocados, como é que os servidores trabalham, quantos servidores ganham. Agora você imagina a gente suprimir tudo isso a bem de uma ideia, de uma crença de que o serviço público vai se modernizar, né? Esse discurso da modernização ele é enganoso, porque o setor privado não é necessariamente mais moderno que o setor público, não é necessariamente mais responsável que o setor público e não é necessariamente mais rígido que o setor público. A gente precisa lembrar disso, basta ver a falácia e os problemas que a privatização nos trouxe. Minas Gerais, o que é o Vale do Rio Doce em Minas Gerais? Acabaram com o ecossistema. Isso é privatização. Privatização de extração minerária no estado de Minas Gerais e em vários estados do Brasil. Então, assim, não venham me dizer que reforma administrativa, que é, na verdade, uma lógica de privatização, as relações de trabalho no setor público, que isso vai resolver qualquer problema do setor público. Pelo contrário, vai escamotear os problemas e vai agravar os problemas. E vai desproteger e acabar com o setor público. Como outros países já acabaram com o setor público. Os Estados Unidos já cansou de fazer isso. Vai ver a qualidade dos serviços públicos nos Estados Unidos. Uma população altamente desprotegida, morrendo de fome, sem qualquer acesso a direito de saúde, educação, com problemas graves e sem acesso a espaços para reivindicar seus direitos. Então nós ainda temos isso. Então, gente, ouvimos a fala da professora Flávia, ouvimos também a fala do professor Fernando, e é importante que o Fernando traz, né, como a reforma administrativa, ela, com uma ideia de modernização do serviço público, na verdade, não significa essa modernização, ela significa a precarização, a destruição do serviço público. Ele fala algumas questões, como Minas se inspira em São Paulo, a Flávia também trouxe alguns elementos de São Paulo, e é importante. Aqui em Minas foi derrotado a ideia de privatização das escolas, foram leiloadas pelo Zema e o processo foi encerrado com luta e disputa por parte da categoria. Também teve a tentativa de militarização das escolas. Algumas escolas estão na lógica de militarização, outras teve resistência das comunidades e um recuo do governo que não se tornou um projeto amplo, como foi o caso de São Paulo. E em Belo Horizonte, é importante a gente dizer que está usando São Paulo como um farol, como uma ideia do que se fazer. Primeiro, com essa ideia da bonificação, a secretária lança essa possibilidade de bonificar professores que atingirem metas essas que vão ser medidas por avaliações que são feitas fora da escola, que não estão vinculadas à realidade cotidiana da escola, que vão significar na prática treinamento das crianças para fazerem essas provas, e não vai ser uma educação de qualidade de fato, vai ser uma educação maquiada para entregar números para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E também tem uma outra questão, que é a privatização do atendimento das crianças deficientes e com transtornos, que de fato precisam ser incluídas, precisam ser atendidas, mas contratar uma empresa que vai fazer o atendimento dessas crianças que estão dentro das escolas, sob guarda dos professores da sala de aula, não vai resolver, porque você não tem, de fato, uma política que vai atender com a realidade da sala de aula. Ela está fora da escola, ela não conhece aquele contexto. Então, na prática, não é de fato uma inclusão, não é de fato um atendimento de qualidade. Por isso, essa ideia de lucro, de meta, ela não é boa para a educação. Intervalo cultural. E para quem gosta de samba, fim de ano vai ser maravilhoso. Dia 27 de dezembro, próximo sábado, acontece o último samba do ano com Adriana Araújo na Autêntica, no Santa Efigênia. A Adriana é da pedreira Prado Lopes e recentemente abriu o show do Diogo Nogueira aqui em BH. A casa abre às 8 da noite e o show começa às 9. A apresentação vai contar com participações especiais. Vai haver também o show da Raquel Moreira e, nos intervalos, DJ Camis.
Adriana Araújo te faz o convite. Olá, olá, galera do Intervalo Cultural. Aqui é Adriana Araújo e queria convidar todos vocês para o meu último samba do ano lá na Autêntica, neste sábado, dia 27. Além do meu show, também teremos o show da Raquel Moreira e muitos convidados especiais. Os ingressos estão disponíveis na Simpla. Bora? Espero vocês lá. Beijos! E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer ou no YouTube. E logo logo estaremos na Apple Music também. Quem quiser fazer contato com a gente para fazer sugestões ou críticas, mande mensagem para o WhatsApp 31986219412. Repetindo, 31986219412. Ouça agora a mensagem da Vanessa, Thalita e Carol de fim de ano. Obrigado pela audiência, boas festas e até o próximo programa. Bom, gente, hoje é dia 24 de dezembro e seria impossível a gente terminar esse programa de rádio sem dizer para todos que nos ouvem um Feliz Natal ou um Feliz Feriado. Que curtem, aproveitem da forma como cada religião, cada crença assim determinar. O importante é que a gente respeite a capacidade de cada um de se relacionar com os seus amigos, famílias ou outras formas de agrupamento. Nesse final de ano a gente sempre faz um balanço e a gente quer agradecer a companhia de vocês na rádio, nos programas e contar com vocês nos próximos programas. Lembrando, ainda temos um programa na véspera de Ano Novo, que é importante também, mas queremos aí desejar a todos boas festas, um feliz feriado para todos. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.